Boa noite, irmãos. Tudo bem? Gente, primeiramente, uma honra imensa, uma alegria imensa poder estar aqui trazendo essa palavra. Eu, Amanda, pessoal da igreja, a gente tem vivido tempos preciosos na presença de Deus. E para mim está sendo realmente uma alegria poder vir aqui e estar compartilhando a palavra, compartilhando um pouco que Deus colocou no meu coração. E a palavra que eu trouxe hoje, ela até conversa um pouco sobre o modo como eu recebi esse convite. A gente tem passado por algumas coisas, a gente tem sentido um tempo no meu relacionamento, meu e da Amanda, minha esposa, o pessoal da igreja também, da gente estar adquirindo responsabilidades do Senhor. E o modo como eu recebi esse convite, ele fala muito disso. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente tem mais ou menos umas 3, 4 semanas que a gente veio de um acampamento lá na nossa igreja. E foi assim um tempo glorioso, foi um tempo muito bom. E aí, pós-acampa, sempre tem aquele ímpeto, aquele fogo, eu quero fazer, eu quero desbravar o mundo. Sempre tem isso, né? Só que Deus ele já vinha trabalhando no meu coração, no coração da igreja, no coração da Amanda, a respeito de muitas coisas. E há umas 3 semanas atrás, eu estava em oração, no meu devocional, pós-acampa, e eu fiz uma oração perigosa. Eu orei para Deus: Senhor, eu quero crescer mais na sua vontade, eu quero crescer mais no seu favor, eu quero fazer mais, eu quero servir mais para o corpo de Deus. Eu fiz essa seguinte oração, e no finalzinho eu peguei e falei assim: Senhor, se for da sua vontade, a gente sempre pede um sinal para Deus. Pai, se for da sua vontade, me dá uma oportunidade de pregar. Fiz essa oração para Deus. Isso há 2, 3 semanas atrás. Aí acho que era numa segunda-feira. Chega no sábado, há 2 semanas atrás, a gente foi ter a nossa reunião lá da igreja. E a gente, na semana que vem, vai ter o nosso culto de jovens lá na igreja IPI Betel. Vocês estão totalmente convidados também, galera. 7h30 da noite. Se vocês quiserem mais informação, segue a gente lá no Insta, GA.Londrina. A gente posta uns memes lá, vocês vão gostar. Depois vocês dão uma olhada. E aí, a gente foi para essa reunião para definir o cronograma. Provavelmente vocês devem ter ali uma organização também para definir o culto, a respeito da palavra, a respeito do louvor, tudo isso. Tem toda uma organização. E aí, a gente foi para essa reunião, pessoal, e aí chegou no momento de quem seria o responsável para trazer a palavra, não nesse culto, no culto da semana que vem. E aí eu fui escolhido. Deus respondendo a oração que eu tinha feito lá na segunda. Aí, mas não para por aí. Aí na semana retrasada, eu refleti no seu, cara, o que Deus tem falado no meu coração que eu vou levar no próximo final de semana, no próximo sábado. Eu comecei a refletir, estava no meu devocional, e eu orava, refletindo em cima daquilo. E aí eu fiz uma oração perigosa para Deus. Eu peguei e falei assim: Senhor, eu oro para que a partir dessa pregação, dessa ministração da semana que vem, eu oro para que abra portas, porque eu quero servir, eu quero pregar mais, eu quero buscar mais a vontade de Deus. E aí, isso foi na quinta-feira. No dia seguinte, na sexta-feira, Deus já me deu uma resposta. E ele, através da Ingrid, Amanda, só para contextualizar, a Amanda trabalha com a Sarinha. E aí, a Sarinha falou com a Amanda, e aí encaminhou um áudio para a Amanda da Ingrid falando. E a Ingrid, ela estava em oração, e veio o meu nome na cabeça dela. Na hora que ela falou isso, meus olhos se encheram de lágrimas. E eu lembrei daquela oração que eu tinha feito para Deus. Deus, ele responde oração. E quando a gente se posiciona para buscar e para fazer a vontade de Deus, Deus ele corresponde. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar muito sobre fazer a vontade de Deus. E é natural a gente pensar que às vezes, cara, é só alguém que não teve contato com o Criador, é só alguém que nunca conheceu Jesus, que acaba seguindo os seus próprios caminhos e não fazendo a vontade de Deus. É natural a gente pensar isso. Só que quando a gente olha para a palavra, a gente começa a identificar vários homens de Deus, vários homens do Senhor, que em alguns momentos acabaram se desviando e buscando seus próprios caminhos e tiveram consequências gravíssimas a respeito disso. Eu quero trazer esses exemplos não para dar aquele alívio, tipo, se até esse homem de Deus fez isso, eu posso fazer também. Não é isso. É para a gente olhar para esses exemplos e aprender com os erros dele. Amém? Então, se a gente for olhar para Davi, por exemplo, muitos daqui, provavelmente todos, conhecem a história de Davi, sabem que ele foi um grande homem do Senhor. A Bíblia fala que ele era alguém segundo o coração de Deus. Era amigo de Deus. Alguém temente, obediente.
Só que Davi ele era homem como nós, ele era ser humano como nós, sujeito aos mesmos erros, sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos pecados. Lá em 1 Reis, 2 Reis, ele fala bastante sobre a história de Davi, e tem um momento que ele fala que Davi, ao invés de ele ir para a guerra, ele decide ficar no seu palácio. Então, para contextualizar, era um momento de guerra, Israel estava em guerra com outros povos, só que Davi, ele decide ficar no palácio, e era um tempo que os reis, eles participavam das guerras também. Então a gente já vê um posicionamento meio que equivocado de Davi, a gente já começa a identificar isso. E no alto do seu palácio, ele vê uma mulher tomando banho. Na hora que ele vê essa mulher tomando banho, ele tem desejos por ela. E pior, ele manda os seus servos ir buscarem essa mulher para que ele pudesse ter relações com ela. E pior ainda, essa mulher era casada. O nome dela é Batseba. E aí a gente, eu pensando assim, cara, isso com certeza não é algo que está no centro da vontade de Deus, não tem como ser. O cara, ele comete adultério, ele manda matar o marido dela, isso não tem como estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente lê a palavra, isso trouxe consequências graves ali, não somente para Davi, mas como também para toda a sua família, para o próprio povo de Israel. Em seguida, Davi e Batseba, eles têm um filho, e esse filho chama Salomão. Também, boa parte da sua caminhada, ele foi temente, obediente ao Senhor. Alguns historiadores dizem que ele foi o homem mais rico que já existiu, inclusive até hoje. Então ele era um homem segundo a vontade de Deus. Só que Deus, ele dá um direcionamento claro para Salomão. Ele fala assim, não somente para Salomão, mas para o povo de Israel. Ele fala assim, não se relacione com as mulheres estrangeiras, porque certamente elas vão fazer com que vocês desviem o coração de vocês para adorarem Deus falso. Então, Deus dá esse direcionamento claro para Salomão e para o seu povo. O que Salomão faz? Ele vai e desvia o seu coração e começa a se relacionar com as mulheres e começa a adorar outros deuses. Então, a gente vê, Salomão ele escreveu vários livros da Bíblia. Salomão, a gente muitas vezes fala dele como alguém temente ao Senhor, e certo, boa parte da vida dele foi, mas no final ele se desviou. Ele abandonou os caminhos do Senhor e ele foi adorar outros deuses. Certamente, Deus ele já tinha dado um direcionamento para ele, só que ele buscou seus próprios caminhos. Ou a gente pode pegar também o caso de Ezequias. Ezequias, um homem temente, um homem obediente, rei de Israel. Deus chega um momento e fala assim para Ezequias: Ezequias, ponha em ordem a tua casa. O que Ezequias faz? Ele não põe em ordem a sua casa. Consequência, no próximo reinado, quem reinou foi o filho dele, Manassés. A Bíblia diz que Manassés foi alguém, um rei, odiável aos olhos de Deus, maus aos olhos de Deus, muito por conta dessa falta de paternidade. Ezequias não honrou ali a sua casa, não honrou, educou seus filhos, não honrou ali não teve junto com sua esposa. Isso trouxe grandes consequências ali, não somente para a vida dele, mas para o reinado dele. O que eu quero dizer? A Bíblia, ela nos traz vários exemplos de grandes homens de Deus que em alguns momentos, cara, eles buscaram a vontade de Deus, mas em alguns momentos eles acabaram se desviando do caminho do Senhor. Então é sobre isso que eu quero falar. Eu gosto bastante de trazer esse exemplo, porque ele ilustra bem isso que eu quero dizer. Alguns dias atrás, no nosso culto, eu estava em oração, um culto de jovens como esse, eu estava em oração, estava de joelhos lá e orando, e era um momento do louvor, e ali eu buscando a Deus, e Deus, ele já vinha há um tempo trabalhando muito no meu coração a respeito de eu contribuir mais financeiramente para a obra do Senhor. Eu vinha pensando a respeito disso. E aí, na hora que eu estava ali em oração, eu senti Deus falar claramente comigo. Na nossa igreja tinha uma missionária que ela ia para uma cidade e depois ela vai ainda para outro país, para a Turquia, para pregar o Evangelho. E aí, na hora que eu estava ali, eu senti claramente de abençoar a vida dela com recursos financeiros. E eu estava ali, Senhor, será que é? Será que é? A gente sempre tem dessa, né? Pô, é da sua vontade, não é? E pede um sinal. E eu senti claramente no meu coração que era realmente isso para fazer a vontade de Deus, porque Deus já vinha ministrando isso no meu coração. E aí, na hora que eu levanto, eu comento isso com a Amandinha. A Amandinha me incentivou, não, isso aí, vai lá. Só que eu olho para ela tá sentadinha assim, ó, só orando, bem de boa na dela. Detalhe, ela estava na primeira cadeira. Eu olhei para o lado, assim, a igreja lotada, e eu senti claramente, vai lá e fala exatamente isso que eu falei para você no seu coração, fala para ela. Aí eu dou aquela olhada na igreja, a igreja lotada lá no primeiro banco, não vai rolar não, fiquei com vergonha.
Aí, cara, eu fiquei com remorso de não ter ido naquela hora, mas daí o moral da história, chegou no final do culto, todo envergonhado, eu falei: Mari, dela é Mariana, Mari, eu estava aqui orando, eu senti fortemente de eu estar abençoando você, eu quero te ajudar, eu quero fazer parte, né? Quero te ajudar aí de alguma forma. E ela, bem tímida também, e a gente estava meio com pressa, ela agradeceu, falou um pouquinho ali, mas foi muito rápido, a gente não conseguiu conversar direito. Beleza, a gente foi embora. No dia seguinte, eu abro meu WhatsApp, um monte de áudio dela, e ela explicando como é que seria a viagem. Ela vai para Curitiba, lá na Jocum, depois vai para Turquia, e muitos testemunhos, muitas coisas acontecendo. Ela estava explicando todo o mistério, mas no final dessa toda a explicação, ela falou algo que mexeu muito comigo. Ela falou assim, que no dia anterior, na hora do louvor, daí eu já pensei, era aquela hora que Deus mandou ir e eu não fui. E ela falou, no dia anterior, na hora do louvor, eu estava ali sentadinho, orando para Deus, e eu questionava Deus, eu não sinto a sua presença, eu não consigo entender e ver que o Senhor está aqui comigo, por favor, me dá uma resposta. Na hora que ela falou aquilo, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo disse no meu coração, você, falando para mim, você vive me questionando, você vive querendo viver milagres, querendo ver o meu agir. Se você tivesse sido naquela hora, você teria visto com seus próprios olhos aquilo que eu ia fazer na vida dela. Ele falou isso e eu comecei a chorar. E aí eu comecei a refletir, quantas e quantas oportunidades a gente perde por não estar fazendo a vontade de Deus. Quantas e quantas oportunidades a gente perde para não estar no centro da vontade de Deus, para não estar buscando 100%. Às vezes a gente fica com vergonha, igual eu fiquei, às vezes a gente fica com timidez, igual eu estava. Mas o que eu quero dizer, e essa é a mensagem que eu quero trazer, para a gente sempre buscar a vontade de Deus. Porque a palavra fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele é um Deus bom. A palavra diz que o Senhor é bom o tempo todo, que a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes a gente está passando por alguma coisa que a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Porque Deus, Ele é um Deus que cuida da gente, que é o nosso próprio bem, ainda que a gente não entenda sobre isso. Eu gostaria de ler lá em 1 Reis 19, 3, 4. A gente vai estar falando um pouco sobre isso. O tema da mensagem é caminhando na vontade de Deus. Nesse primeiro momento, a gente vai entender o que acontece quando eu não busco a vontade de Deus. E depois, a gente vai entender o que acontece quando eu busco a vontade de Deus. A gente vai perceber um contraste. Então, lá em 1 Reis 19, 3, 4, um pouco antes, a gente vai estar lendo o caso de Elias. Elias também, um grande homem, profeta do Senhor. Só que chegou um momento que Elias também entrou em crise. A Bíblia fala que Elias, ele vai e confronta os profetas de Baal e Azerá, que eram os deuses falsos da época. E aí, além de confrontar, Elias vai e mata 850 profetas, somando aí Baal e Azerá. Na hora que Jezabel, que era a esposa de Acabe, rei de Israel, ela descobre isso, ela faz um juramento. Ela fala assim, que os deuses me castiguem se até amanhã, a essa hora, eu não tiver feito com você, Elias, o mesmo que você fez com os profetas. Aí, lá em 1 Reis 19, 34, a gente vai entender o que aconteceu. Após isso, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, não sei como é que pronuncia. Foi para Berseba, uma cidade em Judá. E ali deixou o seu servo. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Bem forte essa palavra, essa passagem, né? Então, Elias, lá em Tiago vai dizer que Elias era um homem segundo, era um homem como nós. Então, ele era sujeito aos mesmos pensamentos, às mesmas dificuldades que nós passamos. Ele era um homem como nós. Só que, a gente lendo aqui, a gente vê que Elias, ele teve esse momento, inclusive de até orar para Deus tirar a própria vida. Elias teve um momento de desânimo. Só que aqui a gente encontra uma bipolaridade de Elias. Pensa comigo. Elias, ele é ameaçado por Jezabel. Jezabel fala que se ele ficar ali, ela vai matar ele. Aí Elias foge para salvar sua vida.
na hora que ele foge para salvar a vida, ele ora para Deus pedindo para Deus tirar a vida dele. Meio bipolar. Era mais fácil ele ter ficado lá com Jezabel e Jezabel resolveu o serviço. Está pronto, está resolvido. Só que não, na hora que Elias foge, ele fala para Deus: Senhor, tira minha vida, eu não aguento mais, estou cansado. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ver Elias chegando numa caverna. Nessa hora, Deus ele faz uma pergunta para Elias muito interessante. Ele fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, o que você está perdido aqui, cabeção? Tipo, Deus não mandou que Elias, a Bíblia em momento nenhum falou para Elias estar ali. Deus em momento nenhum falou para Elias fugir de Jezabel, sair lá de Israel, vir para um lugar que Deus não chamou ele para estar. E aí, no finalzinho aqui, em 1 Reis 19:4, ele vai falar assim: tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Essa frase ela diz muita coisa. A partir dessa frase a gente consegue entender o que Elias estava vivendo, o que ele estava sentindo. Ele está numa perspectiva de comparação, porque ele fala: tira minha vida porque eu não sou melhor que os meus antepassados. O que Elias estava fazendo? Ele estava estabelecendo algo como meta, ele estava setando algo como meta, em que momento nenhum Deus tinha falado para ele estabelecer aquilo. Elias estava querendo viver algo que Deus, momento nenhum, disse para ele viver. E qual que é a consequência disso? Isso gera tristeza, isso gera desânimo no nosso coração. Elias, ele estava querendo ser melhor ou igual ali aos seus antepassados, aos seus pais, aos seus ancestrais. Só que Deus em momento nenhum disse para Elias ser assim. Isso a gente consegue entender muita coisa. Quando a gente se compara, e aquela comparação que a gente olha para a pessoa e se rebaixa, isso gera desânimo no nosso coração, gera tristeza. E isso não agrada ao Senhor, porque isso faz com que a gente fuja da presença de Deus. Isso faz com que a gente fuja da vontade de Deus. E olha só, lá em João 21, falando um pouco sobre isso, sobre comparação, a gente vê lá nos evangelhos, Pedro também se comparando. Pedro, após negar ali Jesus 3 vezes, após Jesus morrer e ressuscitar, Jesus ele vem passar um tempo ali com os discípulos. E aí, está em João 21, está Pedro e Jesus caminhando, e Jesus ele falava com Pedro a respeito sobre qual seria o modo que Pedro haveria de glorificar o Senhor. Os historiadores dizem que Pedro ele foi crucificado também, então Jesus e Pedro estão conversando um pouco sobre isso, e de cabeça para baixo, Pedro vai e fala assim, isso não está na Bíblia, mas é o que os historiadores dizem. Ele fala que eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, lá em João 21, fala um pouco. Está Pedro e Jesus conversando um pouco sobre como que seria o modo que Pedro seria glorificado. Está lá Pedro e Jesus caminhando na praia. Aí, após Jesus falar isso, Pedro fala: e com esse aí? Aí olha para trás, é João que está vindo, né? E com esse aí, o que vai acontecer? Aí Jesus olha para ele e fala: se eu quero que ele permaneça comigo até o fim, que tem tu com isso? É tipo, em outras palavras, cara, cuida da sua vida. Por quê? Porque para ele eu tenho um projeto, para você eu tenho um outro projeto. São funções diferentes, são propósitos diferentes. A Bíblia diz que nós, aqui, nós somos como um corpo. Então cada um tem a sua importância no corpo. Se eu pegar o meu dedo, por exemplo, eu posso achar que o meu dedo mindinho, ele é o menos importante por ele ser o menor. No meu caso não, ele é até maior que os outros, é meio estranho. Mas a gente pode achar que ele é um pouco menor, menos importante. Mas não, eu até fui pesquisar isso aí porque eu quero trazer dados aqui para vocês. Algumas fisioterapeutas dizem que esse dedo, sem esse dedo aqui, a gente perde até 50% da força da mão. Então ele sim, ele é importante. O que eu quero dizer com isso? Lá em Coríntios, como eu falei, vai dizer que a gente é o corpo de Cristo. E que a gente é importante, cada um de nós somos importantes. Às vezes eu estou aqui trazendo uma palavra que é algo importante, mas igualmente importante é a Sarinha aqui no violão, no louvor. Igualmente importante é quem arrumou isso aqui, quem fez a limpeza. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Por isso que a gente não pode ficar se comparando, porque o que Deus tem para a minha vida é diferente do que a Sarinha vai ter, é diferente do que o Gustavo vai ter, é diferente do que a Amanda vai ter. A gente precisa sempre ter como comparativo o Senhor, porque é igual a Ingrid leu, cara, é do alto, é para lá que a gente tem que olhar, é para Jesus que a gente tem que olhar, não é para o lado, não é se comparando e nos rebaixando, é para Jesus que a gente tem que olhar. E essa é uma consequência muito grande a respeito do que acontece quando nós não buscamos a vontade de Deus.
A gente vê o exemplo de Davi, a gente vê o exemplo de Salomão, a gente vê o exemplo de Ezequias, até mesmo de Elias. E a consequência é tristeza, é desânimo, é morte, porque a gente não está no centro da vontade de Deus. Mas então, chegando no segundo ponto da nossa mensagem, o que acontece quando a gente está no centro da vontade de Deus? O que acontece quando a gente está caminhando segundo a vontade de Deus? E como que a gente faz para fazer isso? Lá em Tiago 4,13, do 13 ao 15, vai dizer: Tiago 4,13. Vem? Tiago 4,13. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Então é alguém dizendo que amanhã vai numa cidade e que vai fazer aquilo. É Tiago falando, escrevendo: como sabem o que será na sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isso ou aquilo. Então, Tiago, ele está escrevendo a sua carta e ele é bem claro a respeito do que a gente deve fazer a respeito de qualquer ação. Sempre quando a gente for tomar uma atitude, a gente primeiro precisa buscar a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, se for da sua vontade, a gente vai fazer isso ou aquilo. É esse exemplo que a gente tem que ter. E muitas vezes, a gente vai buscar fazer a vontade de Deus, só que não vai acontecer do modo como a gente espera. A palavra fala que Jesus, quando ele retorna, quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos. Na hora que ele aparece para os discípulos, Tomé não estava lá. E aí os discípulos falam para Tomé, e o Tomé falando: de jeito nenhum que eu acredito nisso, só acredito vendo. E aí depois, lá na frente, Jesus vai dizer: felizes são aqueles que creem sem mesmo ver. Então, muitas vezes a gente vai fazer a vontade de Deus, só que a gente não vai ver os frutos. Muitas vezes a gente vai fazer a vontade de Deus, só que não vai entender aquilo que está acontecendo. Eu lembro em 2018, 2019, eu tenho 2 cirurgias no joelho direito, tudo jogando bola, gente. O prejuízo que o futebol me deu. E eu estou para fazer um no esquerdo também. E aí, eu tinha acabado de fazer minha segunda cirurgia no joelho direito e eu estava fazendo fisioterapia numa clínica. E aí eu lembro, eu morava em Guaravera na época. A gente é de Guaravera, gente. Não sei se alguém conhece, mas tem Londrina, que é a cidade, e dentro de Londrina tem um distrito. Não é bairro, é um distrito. É bem interiorzão, bem rural mesmo. E aí eu morava em Guaravera, e aí de Guaravera até esse lugar que eu fazia lá a minha fisioterapia, de carro, eu não tenho carro, era mais ou menos ali uns 40 minutos. Só que o que acontece? A clínica, a minha fisioterapia, eu ia começar a fazer às 7h30 da manhã. Só que, se eu fosse pegar ônibus, eu ia ter que sair mais ou menos umas 5 horas. Só que detalhe, de muletinha, e a Amanda é prova disso. Ônibus, 5 horas da manhã em Guaravera, você não consegue nem respirar. Você nem precisa segurar assim, só ficar assim que a própria rotação do ônibus já te segura. Então é muito tranquilo, é muito confuso, é muita gente. Então, de jeito nenhum, de muletinha, lá dentro, o pessoal não ia querer dar banco e ia sofrer muito. E aí, o que eu pensei? Eu comecei a vir com a van do posto. Lá em Guaravera, não sei se em Cambé e Londrina tem isso, mas pelo menos lá em Guaravera tem. O pessoal tem o posto de saúde lá, aí tem a van. Aí o pessoal traz ali as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão enfermas, para vir para Londrina resolver suas coisas. Só que a van, ela saía de Guaravera às 5 horas. Eu chegava na clínica às 5h40. A clínica abria às 7h30. Então eu ficava mais ou menos ali umas 2 horas esperando. O que eu fazia nesse tempo? Por incrível que pareça, gente, não estou mentindo, eu ficava ouvindo pregação. 2 horas ali ouvindo pregação. Eu tinha acabado de me converter, eu estava queimando por Jesus, eu queria mais, vamos pra cima, vamos desbravar o mundo. Eu estava muito empolgado. E aí, eu lembro que no dia eu estava ouvindo muito sobre uma ministração, e ele falava muito sobre a manifestação dos dons espirituais, especialmente de cura. E aí eu estava lá, na hora que eu cheguei lá na frente começou a chover, e eu precisei me esconder debaixo de um ponto de ônibus.
E eu estava lá ouvindo a pregação, nossa, que massa, imagina eu orar por uma pessoa e através do Espírito Santo ela ser curada, ia ser muito legal. E aí eu estava lá, aí veio uma senhorinha, e a senhorinha ela fazia fisioterapia também. E na hora que ela veio mancando. Aí eu já pensei, nossa, seria massa se eu orasse por ela e ela fosse curada, né, cara? Eu acho que é um sinal de Deus. Mas eu só cogitei, né? Porque a gente sabe, é meio difícil, cara, é muito vergonhoso, você tem que depender completamente do Espírito Santo, isso é meio difícil. É necessário, essencial, a gente deve fazer isso. Mas naquela hora eu comecei a pensar, putz, cara, seria muito legal, seria muito massa. E aí eu só começo a cogitar em orar por ela, fazer uma oração, só começo a cogitar. Mas é aquela cogitação que você só pensa, você não leva como verdade assim. E eu começo a refletir, e a gente começa a conversar, e passa ali um tempinho, começa a conversar, e aquilo me incomodando tanto, cara, de eu simplesmente fazer uma oração por ela. E me incomodando. Aí eu, tá bom, vou ceder. Eu vou pedir um sinal para Deus, né? Quem nunca pediu um sinal para Deus? E aí eu peço um sinal para Deus. Senhor, se é da sua vontade mesmo, me dá um sinal. Eu esperando, né? Só aqui eu conversando com ela, mas no meu interior eu tava só falando com Deus. Aí Deus ele manda um sinal, para minha alegria ou para minha tristeza, porque eu tava com muita vergonha. E aí Deus ele manda um sinal. Ela do nada, ela no momento nenhum tinha falado das dores dela no tornozelo, no momento nenhum. Aí do nada ela começa a falar das dores no tornozelo dela. E pior, ela começa a falar de Deus. Até momento nenhum ela tinha falado de Deus. E ela falou assim: nossa, seria muito bom se Deus pudesse me curar. Aí, meus irmãos, eu já comecei a pensar, cara, eu vou orar por essa mulher vai descer, correr, isso aqui vai subir, vai chegar lá na fisioterapia, vai rasgar o papel da fisioterapia, ela vai ser curada em nome de Jesus. Comecei a pensar comigo, né? Eu fiquei muito empolgado. Aí eu, com toda a educação, eu peguei e falei assim: moça, eu posso orar por você? Todo tímido, né? Moça, eu posso orar por você? Ela: pode, meu filho. Ela bem senhora: pode, meu filho. Eu taquei a mão no tornozelo dela e eu comecei a orar por ela. Eu falando aqui, parece que eu estava numa convicção, gente. Mas eu falava por ela, minha voz nem saía de mim. Aí eu comecei a orar por ela, timidamente. Comecei a orar por ela, os olhos fechados, eu dou aquela abertinha para ver como é que está a afeição dela. Se ela está chorando, porque se ela está chorando, é porque ela está recebendo. Aí eu abro os olhos, ela está de boa, assim, orando. Aí eu faço oração por ela, e aí eu falo amém. Aí dá aquele delayzinho, né? Daí eu abro os olhos. Eu lembro que na hora que eu falei amém, eu tava com tanta vergonha que rapidamente já mudei de assunto. Eu falei: nossa, tá chovendo bastante, né? Ela: meu filho, tá chovendo bastante. Eu não deixei ela falar mais, porque eu tava com tanta vergonha, eu não queria que ela tocasse no assunto. Eu não sabia, eu não sabia se ela tinha sido curada ou não. Eu sabia. E aí, moral da história, eu precisei esperar a gente ir caminhando pra fisioterapia para eu saber se ela tinha sido curada ou não. E eu pensei comigo: eu vou deixar ela um pouquinho na frente, porque daí eu não preciso olhar para trás, não preciso ver se ela está mancando ou não, né? Eu deixo ela indo para frente e aí eu vejo. E aí eu até levantei um pouquinho mais devagar para esperar ela ir na frente. Aí na hora que ela foi andar, ela estava mancando. E aí ela não foi curada. Só que, apesar de ela não ter sido curada, irmãos, eu fiquei tão em paz, cara. Apesar de ela não ter sido curada, apesar de eu não ter visto o fruto daquilo, eu fiquei tão feliz porque eu senti claramente que era uma vontade de Deus. Eu fiquei tão feliz por ter feito a vontade de Deus naquele momento. E aquilo para mim, eu até hoje trago esse testemunho há 5 anos atrás, e depois eu nunca mais vi aquela senhora. Às vezes aquilo foi edificado na vida dela, eu não sei. As coisas não acontecem do jeito que eu quero, as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Às vezes a gente vai fazer as coisas e não vai acontecer do jeito que a gente quer. Às vezes a gente vai fazer coisas grandiosas para Deus, só que a gente não vai ver o fruto. E tá tudo bem, porque a gente não se baseia com base naquilo que a gente vê. A gente se baseia com base naquilo que a gente crê. Amém? Lá em Romanos 10, 9, vou ler rapidamente. Romanos 10, 9 vai falar: se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Vou ler novamente. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Quando a gente
Por isso que eu falo, é uma oração perigosa, cara. A gente precisa entender o que a gente está orando, o que a gente está cantando. A palavra diz, se você crer em seu coração, declarar que Jesus é o Senhor, você será salvo. Sabe, meus irmãos, quando a gente confessa e aceita Jesus, as coisas mudam. Não é mais a gente vivendo segundo a nossa vontade, é a gente pegando o controle da nossa vida, entregando nas mãos do Senhor. Senhor, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos, Senhor. Pai, eu não quero mais viver segundo a minha vontade, mas eu quero viver segundo a sua vontade, Senhor. Pai, eu não me movo com base naquilo que eu vejo, me movo com base naquilo que eu creio. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e que o Senhor vai voltar, Pai. O Senhor vai vir para restaurar todas as coisas. O Senhor vai vir para enxugar as lágrimas dos olhos daqueles que choram, daqueles que sofrem, daqueles que anseiam pela sua vida, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai. Nós esperamos o Senhor, mas não apáticos, não sentados, mas nós esperamos o Senhor proclamando e buscando o Senhor acima de todas as coisas. Nós esperamos o Senhor, Pai, não sentados simplesmente no banco de uma igreja, Senhor, mas nós esperamos o Senhor indo por aí, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manifestando os dons espirituais por meio do Espírito Santo, curando e expulsando os demônios, Pai. É assim que nós esperamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Para a gente finalizar, gostaria que a igreja ficasse de pé. Cara, em Jesus a gente encontra a resposta para todas as coisas. Ano passado, eu recebi uma palavra. A gente estava no culto de jovens. Gente, culto de jovens é muito bênção. Culto de jovens é muito bom. Estava no culto de jovens lá da nossa igreja. Uma missionária foi pregar lá. E eu recebi uma palavra. Eu nunca tinha visto ela nunca tinha falado, nunca tinha tido contato com ela, nem sequer tinha ouvido falar. Ela teve um contexto, né, mas no meio lá, ela pegou e olhou para mim e falou assim: você tem algo diferente com os menosprezados da sociedade. Ela falou assim para mim, em especial com os moradores de rua. E cara, é muito fato. A Amanda é prova disso. Eu tô andando na rua, vem um morador de rua, do nada a gente já tá conversando, a gente já tá falando da família dele, já tá falando de tudo. Eu tenho muita facilidade com os menosprezados da sociedade, inclusive com os moradores de rua. E aí ela falou isso pra mim. E ela, além de falar isso, ela pegou e falou: você faz bastante causas sociais. Eu sim, eu faço. E eu nunca tinha visto ela e aquilo ficou na minha cabeça. Anotei a palavra, gente. Recebeu a palavra, anota, ora em cima disso, vê se está de acordo com a Bíblia. A gente tem que orar em cima disso, ver se é da vontade de Deus. E eu anotei e ficou aquilo. Isso foi outubro do ano passado. Mês passado, todo mês a gente faz evangelismo. No dia do culto de jovens, a gente sai ali na região do bairro, na região da nossa igreja, para pregar o evangelho, para fazer o evangelismo, né? E aí no mês passado, na hora que a gente se encontra em frente à igreja para se organizar, na hora que eu chego em frente à igreja e a gente começa a se organizar, eu senti de Deus: vai lá na praça que tem lá perto da igreja, é onde ficam os moradores de rua. Eu só senti isso, mas em momento nenhum eu lembrei da palavra que eu tinha recebido lá no ano passado. Daí eu comentei com o pessoal, eu vou lá na praça, lá trocar uma ideia com os moradores de rua. Aí o outro já falou: cara, eu vou contigo. A outra também já falou: vou contigo. A gente foi 3 pessoas. Na hora que a gente chegou lá, tinha 6, 7 moradores de rua. A gente chegou lá trocando ideia, conversando. Cara, e aí, como é que tá? Me fala mais sobre você. A gente tá aqui para trocar ideia, para tirar essa tarde aqui para trocar ideia, para te conhecer mais e entender, né, o que você busca na vida. Apesar, a gente muitas vezes pode olhar para moradores de ruas, mas muitos deles têm ambições, eles querem algo diferente. Inclusive, esses que eu tinha encontrado lá, que a gente foi trocar ideia, eles nem usavam álcool, não usavam droga, não usavam nada. Por alguns motivos pessoais, eles estavam na rua. E a gente foi lá para trocar ideia, e a gente fez uma pergunta para eles: cara, qual é o sonho de vocês, né? O que vocês buscam? Aí um falava: cara, eu busco voltar para minha cidade, eu busco voltar a falar com a minha família, restaurar minha família, restaurar minha casa. Então a gente já começou a perceber alguns anseios do coração deles.
E aí vai, conversa vem. Na hora que a gente viu, a gente já estava falando sobre a Bíblia, sendo intencional, porque a gente tinha orado sobre isso. Na hora que a gente viu, a gente já estava falando sobre Jesus restaura todas as coisas. E na hora da gente ir embora, a gente ficou lá mais ou menos uma hora e meia, 2 horas, só trocando ideia. Na hora da gente ir embora, a gente começou a orar por eles. E a gente vai, fecha os olhos e começa a orar. E aí, na hora que eu começo a ouvir alguns soluços, e eu abro os olhos, os dois, assim, tipo, a gente estava em mais ou menos umas 6, 7 pessoas, e aí tinha 2 moradores de rua, e eles estavam chorando, de soluçar. E aí a gente termina a oração, eu dou um abraço neles, na hora que eu vou abraçar o outro, ele vai e fala assim pra gente: eu estava vivendo aqui na igreja e aqui no mundo, eu ia e eu voltava. Ele já tinha tido contato com a igreja, já frequentava e tudo mais. E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou: mas eu sinto que dessa vez vai ser diferente. Porque nunca ninguém veio até aqui e se importou com a gente verdadeiramente. Nunca ninguém veio até aqui e começou a falar de Jesus igual vocês falaram. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer aqui é um pouco do que a gente está vivendo, igual eu falei, é de fazer a vontade de Deus. Gente, tem muita gente entrando numa faculdade, entrando numa profissão, entrando num relacionamento, entrando num caminho, e ela não simplesmente perguntou para Deus: Senhor, é esse lugar aqui que o Senhor quer que eu esteja? É esse lugar aqui a sua vontade? Gente, quantos caminhos errados a gente acaba entrando, só que no momento nenhum a gente perguntou: Senhor, isso aqui é da sua vontade? Eu não ia falar isso, mas estou sentindo de compartilhar. Eu tenho uma empresa, e até compartilhei com o Rui e com a Paola. No ano passado eu tinha recebido uma proposta de alguns clientes, que no ano eu ia ali ganhar fácil pelo menos 50 mil no ano. E eu fiz uma... Cara, quando eu aceitei, eu já tinha aceitado o contrato, isso na sexta-feira. No sábado a gente fez reunião. Cara, no domingo eu fiquei o dia todo angustiado com aquilo. Angustiado. E aí eu parei. Eu tô sentindo que isso aqui não é da sua vontade. Eu tô sentindo que isso aqui não é pra mim. Chegou no domingo mesmo, de noite, 8 horas, 9 horas. Eu conversei com o cara e falei: cara, não vai dar, não vai rolar. E ele: mas por quê? Você tava tão empolgado, tava tão pra frente, mas o que aconteceu? Eu abri o jogo e falei: cara, eu senti que não tô em paz. Eu senti que não é da vontade de Deus pra mim. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a pessoa era boa, mas de repente aquilo não era pra mim. Aquilo não era da vontade de Deus. Eu não senti paz nenhuma naquilo. Eu fiquei o domingo todo angustiado. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer é que às vezes a gente entra em situações, entra em ambientes, a gente sente esse desconforto, mas por aquilo brilhar tanto os nossos olhos, a gente acaba tapando os nossos ouvidos e não ouvindo a vontade de Deus. Às vezes Deus te diz claramente que não é para você fazer aquilo, ainda que seja algo bom. Gente, eu creio no relacionamento com o Senhor, que até mesmo as coisas boas a gente vai negar para fazer a vontade de Deus. Eu creio no relacionamento com o Senhor, que a gente vai andar em temente e obediente à vontade de Deus. Amém? Para finalizar, eu gostaria de falar de Jesus. Eu já venho a mensagem toda falando sobre ele, mas a gente tem que falar mais de Jesus. Principalmente, Jesus, ele é nosso alvo, ele é nosso ser, é para onde a gente deve virar, é para onde a gente deve buscar. Tem a oração do Pai Nosso, lá nos Evangelhos, ele é um exemplo claro de como nós devemos buscar a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. Jesus era o exemplo perfeito de como nós devemos buscar a vontade de Deus. Jesus era o exemplo perfeito de como nós devemos adorar o Senhor, de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos nos relacionar com Deus. Jesus, antes de ser crucificado, ele está lá no Getsemane, muito angustiado, e ele fala até para os discípulos para orarem com ele, só que os discípulos dormem. Ele faz a oração para o Pai: Pai, se for da sua vontade, tira de mim esse cálice,
Tira de mim esse cálice de ser crucificado, não pela dor física que ele sentiria pela crucificação em si, mas por ser separado da Trindade. Esse é o significado da cruz, é Jesus se separando da Trindade por um momento, por cada um de nós. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, e aqueles gestos, quando Jesus ele é crucificado e ressurreto, a gente está fazendo as pazes com Deus e está tendo contato direto com o Criador. Se a gente for pegar no Antigo Testamento, a gente vai ver sempre sacerdotes intermediando o povo. Só que através de Jesus a gente não precisa mais de um sacerdote humano, porque o sacerdote dos sacerdotes já fez isso pela gente, e agora a gente tem contato direto com o Criador. Esse é o significado da cruz. Então Jesus, quando ele está no seu pior momento, no momento de mais angústia, ele faz essa oração: Senhor, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, e sim conforme a sua vontade. Cara, Jesus, mesmo no momento de dificuldade, ele fala para Deus não ser conforme a vontade deles, mas ser conforme a vontade de Deus. E é isso que a gente tem que buscar. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu oro por essa igreja, Senhor. Eu oro, Pai, para que nós possamos ser cheios da sua presença, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, Pai. Levante aqui pessoas que vão buscá-lo acima de todas as coisas, que vão buscar fazer a sua vontade, ainda que nós não entendemos nada, Pai. Senhor, levante jovens aqui que vão fazer a diferença no seu ambiente, no seu trabalho, que vai fazer a diferença por onde caminhar, não pela sua própria força, mas pela força que vem dos céus, pela força do nosso nome, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós, e através dele nós temos contato direto com o Senhor, nós podemos nos relacionar, nós não precisamos mais de um sacerdote humano, mas nós buscamos sempre a sua presença, Pai. Obrigado por quem tu és, obrigado pela tua glória, obrigado por tudo, Senhor. Nós te glorificamos e te pedimos, Senhor, coloca a responsabilidade em nossas mãos, mas antes de tudo, Senhor, que nós possamos colocar o nosso coração em posicionamento a fazer a tua vontade, a buscar o Senhor acima de todas as coisas, amar os nossos irmãos assim como nós amamos a nós mesmos, Pai. Coloque aqui pessoas que vão amar o Evangelho, Pai, mais do que as coisas que o mundo pode oferecer. Coloque pessoas aqui, Senhor, que vão gastar as suas vidas, Pai, em prol do Evangelho, Senhor, porque nós cremos, a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Cuida de cada um de nós, Jesus. Levante pessoas que vão viver e vão gastar o Evangelho em prol do seu nome, Pai. Louvado seja o teu nome.